Olá, exploradores do cosmos. Eu sou seu guia no além da órbita, e hoje o foco é o nosso visitante interestelar mais controverso, o 3I Atlas. Há meses, este objeto tem dividido a comunidade científica, fazendo com que especulações sobre tecnologia alienígena e cometas naturais se enfrentem. Ele é anomalamente massivo e sua composição é um pesadelo químico, exibindo uma estranha cor verde sem os ingredientes esperados. Vamos analisar a tese polêmica do professor Avi Loeb, de Harvard, que ousa sugerir que o Atlas pode ser um artefato tecnológico. E o que dizer da história de que ele teria ativado um campo de força ou estaria em rota de colisão com Marte? Vamos desmascarar o sensacionalismo e focar nas refutações científicas que tentam trazer este gigante cósmico de volta à Terra, ou melhor, de volta à física normal. Preparam-se para entender por que o Atlas é o objeto mais estudado de todos os visitantes interestelares. Antes de mergulharmos nas teorias mais ousadas, se você adora desvendar os segredos do universo, deixe o seu like aqui embaixo, comente qual teoria você apoia, cometa ou nave. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a nossa cobertura cósmica. O 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar detectado, se comporta de uma maneira que força os cientistas a considerarem cenários extremos. A primeira grande anomalia é a sua massa. Um estudo recente de Loeb e seus colaboradores, baseado em mais de 4.000 medições entre maio e setembro de 2025, estabeleceu um limite superior para a aceleração não gravitacional do Atlas. Simplificando, o cometa está perdendo material, mas quase não está sendo empurrado, efeito foguete. Isso só é possível se ele for gigantesco. O cálculo sugere que o Atlas deve ter uma massa mínima de 33 bilhões de toneladas e um diâmetro nuclear sólido de pelo menos 5 quilômetros. A grande especulação: essa massa massiva constitui uma grande anomalia. Loeb argumenta que, se fosse um objeto rochoso comum e tão grande, nós já deveríamos ter detectado centenas de milhares de objetos interestelares menores na escala do Oumuamua de 0,1 km antes de encontrar o Atlas. Essa anomalia é a base para a hipótese tecnológica de Loeb, publicada em um artigo acadêmico. Ele sugere que o Atlas pode ser um artefato ou nave alienígena construída por uma civilização avançada. Outros fatores que, segundo ele, apontam para a tecnologia incluem trajetória rara. O Atlas está alinhado com o plano da eclíptica, um evento que tem apenas uma chance em 500 de ser aleatório, e sua velocidade é o dobro de objetos semelhantes. Composição estranha. Detecção de níquel sem ferro, um padrão que é incomum em objetos naturais, mas encontrado em ligas manufaturadas industrialmente. A refutação oficial. A NASA e a ciência convencional rejeitam essas conclusões. Tom Stoutler, cientista-chefe da NASA, reafirma que o Atlas se comporta e parece um cometa em quase todos os aspectos. A agência espacial insiste que a evidência é esmagadora de que se trata de um corpo natural, e todos os dados se ajustam melhor a modelos de cometas interestelares, mesmo que eles apresentem composições químicas e comportamentos físicos incomuns. O estudo de Loeb, embora rigoroso, é tratado pela NASA como um exercício de imaginação que não é sustentado por evidências. Cometa massivo e incomum ou tecnologia alienígena? Deixe seu comentário. Se você está curtindo essa análise, dê um like e inscreva-se para continuar por dentro do debate cósmico. Se o tamanho e a trajetória alimentam a especulação tecnológica, a química do Atlas complica a vida de todos, inclusive dos céticos. Recentemente, o Atlas mostrou um brilho esverdeado em sua coma. Normalmente, em cometas do nosso sistema solar, essa cor é causada pela presença de moléculas como dicarbono e cianogênio. A especulação química. O mistério se aprofunda porque análises químicas do Atlas não detectaram essas substâncias em quantidade significativa,
ou as encontraram em níveis muito baixos. Segundo o estudo de Luiz Salazar Manzano, o Atlas está entre os cometas mais pobres em cadeia de carbono já registrados. Isso sugere que o brilho verde pode estar associado a moléculas diferentes ou a processos químicos que não conhecemos em ambientes interestelares. Anomalias comprovadas. Atividade precoce. O Atlas liberou gases voláteis, sublimação a cerca de 6,4 unidades astronômicas do Sol, muito antes do que seria esperado para a água. Isso indica a presença de gases como monóxido e dióxido de carbono. Proporção de CO2. O James Webb detectou uma proporção de dióxido de carbono para a água de cerca de 8:1, uma das razões mais altas já registradas. Polarização extrema. O estudo de polarimetria revelou um perfil de polarização negativa extrema, que não se compara diretamente com cometas ou asteroides típicos do Sistema Solar, mas sim com objetos transneptunianos e centauros. O Atlas é um objeto único que não se encaixa nos nossos modelos. A refutação científica, o status quo. Mesmo diante de tantas diferenças, a ausência de precedentes não implica em tecnologia. A comunidade científica argumenta que, embora o Atlas seja diferente, ele veio de outro sistema planetário. Suas condições de formação, possivelmente em berçários estelares de até 8 bilhões de anos, moldaram-no de forma distinta, com características que nos são apenas desconhecidas, mas ainda naturais. Você já deixou o like? Se o Atlas continua te surpreendendo, comente sobre essa química bizarra. Inscreva-se no Além da Órbita para desvendar todos os seus segredos. Com tantas anomalias, as teorias mais extravagantes ganham força na internet. Uma delas é a manchete de que o 3I Atlas teria ativado um campo de força ou desenvolvido uma concha de plasma. A especulação sensacionalista. Esta ideia sugere que o objeto estaria se protegendo ativamente, quase como um escudo invisível de ficção científica, reforçando a tese da nave alienígena. Outra matéria de um estudo menos rastreável na internet chegou a sugerir que 20 cientistas confirmavam a possibilidade de o Atlas ser uma nave espacial camuflada. A refutação científica, desmistificando o campo de força. Vamos ser claros, não existe um escudo artificial ativo. O que está sendo observado é plasma estruturado naturalmente. O processo é puramente físico. A radiação ultravioleta e as partículas carregadas do Sol atingem a poeira e o gás ao redor do Atlas. Os grãos de poeira ficam eletricamente carregados. O campo magnético interplanetário organiza essa poeira e o gás carregado em regiões distintas, criando uma estrutura que pode ser chamada de concha de plasma, plasma shell. Essa estrutura dá a impressão visual de um casulo ou concha em torno do objeto, mas é apenas poeira eletricamente carregada e organizada pelas forças magnéticas. Trata-se de comportamentos de plasma pouco usuais para um cometa, mas está longe de ser um escudo tecnológico. É tão improvável ser um campo de força artificial que o próprio Avi Loeb, defensor da hipótese tecnológica, nem sequer mencionou essa estrutura para reforçar sua tese especulativa, o que sugere que, cientificamente, a ideia é um exagero. A refutação sensacionalista. Os 20 cientistas. A alegação de que 20 cientistas confirmam a possibilidade do Atlas ser uma nave também deve ser tratada com cautela. Apesar de a notícia circular, o artigo e os nomes desses cientistas não foram encontrados em fontes sérias, e a informação pode ser sensacionalismo. Como disse Galileu, e como nos lembra Loeb, a verdade científica é revelada por dados, não por autoridade. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que jura que o Atlas tem um escudo alienígena. Dê o seu like e ative o sininho para não cair em fake news cósmicas. A última grande especulação que assombrou a comunidade espacial é a da rota de colisão com Marte. A especulação catastrófica. Embora a trajetória oficial calculada pelas agências espaciais não aponte para uma colisão,
Alguns divulgadores e modelos especulativos insistiram que o Atlas é tão imprevisível que a possibilidade de impacto não pode ser descartada. A teoria por trás disso era que pequenas distorções na trajetória, causadas por emissão de gases, empuxo não gravitacional ou interações gravitacionais finas, poderiam se acumular e desviar a rota o bastante para um choque. A refutação científica, risco descartado. Tanto a NASA quanto os observatórios rejeitam oficialmente essa possibilidade. O cálculo oficial prevê que o Atlas passará a uma distância segura, de cerca de 29 a 30 milhões de quilômetros de Marte em outubro de 2025. Os cientistas garantem que qualquer mudança de curso significativa seria imediatamente sentida pelos instrumentos, o que não aconteceu. Para a Terra, o risco é totalmente descartado. O verdadeiro foco. A janela de observação. A aproximação de Marte, prevista para 3 de outubro de 2025, é a nossa maior oportunidade científica. As sondas que orbitam o planeta vermelho, como a Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, a Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, estarão em posição privilegiada. Elas permitirão refinar a trajetória e desviar as últimas dúvidas sobre o empuxo não gravitacional. Obter imagens em alta resolução. A Mars terá uma resolução de 30 km por pixel para tentar confirmar o diâmetro do núcleo e ver se ele realmente é maior que 5 km, o que tornaria a hipótese de formação rochosa insustentável. Essas observações, junto com a passagem posterior perto da sonda Juno, perto de Júpiter, em março de 2026, são cruciais. O Atlas pode ser um objeto de 8 bilhões de anos, mais velho que nosso Sol, e nos ensinará sobre a variedade química e as condições de formação em outros berçários estelares. O Atlas fará seu periélio, máxima aproximação do Sol, em 29 ou 30 de outubro de 2025. Depois, ele seguirá seu destino eterno, deixando o nosso sistema solar para nunca mais voltar. O 3I Atlas é a prova de que o universo está repleto de surpresas, forçando a ciência a expandir seus horizontes e a debater teorias ousadas. Acompanharemos os dados de Marte de perto. Para não perder nenhuma atualização e a análise dos dados do Flyby marciano, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E nos vemos na próxima exploração além da órbita.